Oi, gente, março está acabando, mas abril está começando. E olha só, nos próximos dias, dos dias 1 a 5, vou fazer uma coletânea sobre Super Sentai, onde cada vídeo eu vou explicar uma era de Super Sentai. A era Showa, a era Heisei, que vai ser a maior de todas, vai ser dividida em três partes, e a era Reiwa. E sabe, eu tava pensando bem, né? Voltando a uns 5 anos atrás, ou 4, né? Se formos levar em conta o Zenkaiger. Eu estava pensando em fazer uma fusão de equipes apenas com as temáticas bem específicas, assim dizemos. E essas temáticas específicas, eu acho que poderia ser com que vocês vão ver nas próximas imagens. Porque a única coisa boa de Zenkaiger que prestou foi quando a arma do Zenkaiser, que tinha uma arma que mostrava todos os Sentais lá, os 45 primeiros até o Zenkaiser, que era o branco. Aí eles estavam com os botões baseados nas temáticas das equipes que foram, né? Então eu fiz uma fusão apenas baseado nas temáticas. E foram 10 temáticas, como vocês vão ver. Começando a temática secreta. Aí eu comecei a fazer a fusão de Goranger, Jaka, Gokaiger, Go Boosters e Loop Rangers, porque essa temática secreta não era uma temática definida, né? Porque acho que era uma coisa que só aconteceu uma vez, por exemplo, os Gorangers, que foram os primeiros Super Sentais, né? Que eram espiões. Os Jaka, que era a mesma coisa que Goranger, só que com um tema de baralhos, né? E eu acho que até lá nunca mais fizeram disso. Gokaiger, que é a temática de piratas. O que eu gostei mais foi quando eles se transformavam nos Rangers do passado, Go Boosters, que é uma temática igual de Goranger, só que com animais e tecnologia avançada. E Loop Ranger versus Patranger. Na verdade, Loop Ranger são os ladrões, Léo, e os Patrangers são de uma patrulha lá, que vocês vão ver mais pra frente. Aí eu fiz uma fusão, né, usando os capacetes dos Gokaigers com os números dos Gorangers, né, usando a faixa do peito dos Jackas, só não tem do Big On, lamento. E também os peitorais do Go Boosters e também as luvas e as botas de Loop Ranger, né? Agora, e se eu fosse só com as adaptações para Power Rangers? Como Super Mega Força e Best Morphers. Aí ficou ainda mais simplificado, né? Porque eu usei só dois, né? Então, fusão de dois fica mais fácil, né? Agora, a temática de dinossauros. Jill Ranger, Aba Ranger, Kyoruger, Real Soldier, né? Aí eu usei uma temática lá com os capacetes, onde eu acho que a maior fusão mesmo foi com os Jill Rangers e Aba Rangers, né? Agora, dos Kyoruger foi só as ombreiras que estavam lá, né? Que estavam aqui no peito, né? E também as botas de Real Soldier, né? Eu tava pensando em que o verde podia ser o dourado e a amarela prateada. Não, não, a amarela verde. Eu confundi, né? Porque foi a temática que mais usou de Kyoruger e o Soldier, né? Vermelho, preto, azul, verde, rosa e o sexto Ranger dourado, né? E eu acho que, sei lá, né? Mas eu até que gostei do jeito que tá, né? Porque é bem tradicional, com os Mighty Morph, né? Aí vocês podem comentar se eu mudo verde e amarela pra dourado e verde. Agora, os temática de animais, né? Com Sun, Vulcan, Liveman, Gentleman. Na verdade, Gentleman é só com pássaros, mas conta como animais, né? Os Gingamans, Gaorangers e Zilwarder, né? Eu acho que o ponto principal foram os capacetes dos Gingaman com os Gaorangers. E é claro que eu usei o peitoral dos Liveman, onde eu só substituí o símbolo do Green Sai, o rinoceronte, por de um gatinho lá, porque o tigre branco. E também as botas de Samvu com as luvas dos Gentleman e os cintos dos Zilwarder. Eu acho que se for para mudar alguma coisa, eu só trocaria o elefante de Zilwarder por um rinoceronte. Não, por um bisão, quer dizer bisão, tá? Porque eu acho que é isso mesmo. E agora com as adaptações ficou ainda mais fácil, né? Porque só dois, né? Os Galáxia Perdida e Força Animal ficou ainda mais fácil, né? Fora que eu acho que de Força Animal, só os trajes e os ordens eram ótimos. Agora, de Galáxia Perdida, os personagens e a história em si, o enredo e a lore, olha, é muito boa. Agora a temática de magia, ou milagres, ou algo assim, coisas místicas, com poderes inimagináveis. Onde eu usei a pala lá dos Google Five, os capacetes dos Orangers, né? O peitoral dos Magirangers, né? O emblema dos Gozeiras lá nos capacetes. E os cintos de Tokijor. E é claro que eu tava pensando que seria isso mesmo, né? Agora mudando pra
para as adaptações com Zell, Força Mística e Mega Força, acho que ficou ainda mais fácil só usando três, né? Agora, temática de carros ou veículos, onde temos Turbo Rangers, Car Rangers, Bow Rangers, Go Ranger e Kiramager, né? Onde os capacetes principais são os Go Rangers misturados com os dos Car Rangers, né, pela pala, né? O peitoral dos Bow Rangers, os cintos de Turbo Rangers e as botas de Kiramager. Agora usando só as adaptações Turbo, Operação Ultraveloz e RPM. E é claro que o RPM sempre é o principal, né? Porque foi a temática que porque ele foi o tema de carros que mais fez sucesso, né? E eu acho que ficou bem assim. E é claro que você deve imaginar por qual o motivo eu fiz esse sexto Ranger, né? Você tem que aceitar. Agora a temática de lutas, né? Auras ou artes marciais, algo do tipo, né? Começando com Battler Fever J, Maskman, Die Ranger e Jack Ranger. Onde os Battler Fever J eu só usei os cintos. Os Maskman, as botas. Os Die Rangers, a maior parte do traje, né? E os Jack Rangers, só as palas e as luvinhas. E eu achei que assim, com as adaptações lá, né? Na verdade, Die Ranger, só o branco e os Zords foram adaptados, né? E que é como se Fúria da Selva fosse o único Sentai de artes marciais adaptado para Power Rangers, né? Mas aí, como eu percebi que Ranger contava com uma adaptação, eu achei melhor usar os capacetes Ranger, que também foram adaptados como os Rangers do Esquadrão, onde eles tiveram mais destaque nos quadrinhos, e eu achei que ficou assim. Ah, esqueça. Eu troquei o leão verde, o grifo amarelo, por um leão laranja e um grifo roxo, porque como o emblema de artes marciais é laranja, e eu acho que tinha que ter tido laranja nessas temáticas de artes marciais, então eu achei que seria melhor assim, né? E também, já que teve um roxo lá em Fúria da Selva, eu achei que essa combinação ficaria boa, né? Porque eu acho que faria mais sentido o leão ser laranja ao invés de verde, né? Só tô falando. Agora a temática de ciências, com as combinações do Dandyman, que é o logo, os Dynaman, o cinto, os Bioman, que é o peitoral e a pala, e também os Time Rangers, que é a base principal, né? Só que como a única temporada dessa temática foi adaptada, que seria Força do Tempo, gente, agora eu entendo porque que Força do Tempo é a temporada com traje perfeito. Olha, é uma coisa que se eu fizesse um Ranger Verse dos Power Rangers, o único que eu jamais mudaria em hipótese alguma é o da Força do Tempo, porque ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo, tudinho. Agora a temática de ninjas, né? Assim como a temática de dinossauro, onde todos foram adaptados, né? E agora a temática de ninjas, né? Como Kaku Ranger, Harikanger, Shinkanger e Ninja. Só que Shinkanger não é de ninja, sim de samurai, mas por algum motivo ele entrou nessa categoria, né? Como se fosse o Chambaros. Aqueles guerreiros lá que são ninjas e samurais. É como se fosse a mesma coisa, né? Então eu acho que tá por aí mesmo, né? Eles foram adaptados para Alien, Tempestade Ninja, Samurai e Ninja Steel. E olha, eu coloquei essa temática assim porque eu ouvi dizer que o rumor que os Goldarders, que eram os Rangers do Trovão Rubro e Azul Marinho, originalmente iam ser laranja e roxo. Então eu pensei, por que não usar o que foi descartado? Porque eu achei que ficaria melhor do que ficar repetindo as cores de vermelho e azul com tonalidades mais escuras. Mas se vocês querem que sejam rubro e azul marinho, e olha, mas eu prefiro assim, eu acho que eu não vou mudar não, vou ficar do jeito que tá. Agora a temática de espaço. Changeman, Flashman, Fiveman, Mega Ranger, Kill Ranger. E é claro que a base principal seria os Mega Rangers, com as palas dos Changeman, junto com as luvas e as botas, né? O design das roupas dos Flashman, os peitoral dos Fiveman e os cintos dos Kill Ranger, né? Apesar do sexto Ranger ter mais detalhes assim. Originalmente eu ia fazer com que fosse eu ia manter o padrão de cores de Mega Ranger espaço, que só que aí eu troquei a amarela por roxa, porque como é emblema lá do espaço, eu acho que combinou mais assim, né? E é claro que usando só as adaptações, como espaço e Cosmic Fur. Não, acho que na verdade eu deveria ter deixado só como espaço ou ter adicionado coisa de Cosmic Fur, porque de Kill Ranger foram só os Lords que foram adaptados. Agora os trajes, não, NECA de Pitiribas, o que é uma pena. Agora o temática de patrulhamento, né? Começando com Google Five, Deca Ranger e Pat Ranger, os equivalentes de Loop Ranger. E é claro que eu também troquei o amarelo por laranja e também fiz com que o verde fosse a garota e o laranja o cara. Talvez eu acho que fosse assim mesmo. E o sexto Ranger seria dourado. Porque o Ômega ele tinha uns trejeitos que era mais baseado para dourado do que branco.
E assim, o que eu posso dizer, usando suas adaptações, como Lightspeed e SPD, né? Talvez eu faça uma outra combinação lá do próximo vídeo, né? Mas fica por aqui. Ai, gente, eu tava pensando, eu acho que, por mais que eu não goste da era Ryua, eu não posso ficar odiando os Sentais dessa era, né? Pelo menos eu não posso odiar os King God, os Bombunger e Zyuja, porque teve até gente que gostou, né? Então, fica adiantando odiando eles, mesmo, mas eu acho que tinha que odiar só mesmo só Zenkai de Dom Brothers, porque Dom Brothers foi a pior decepção de todas. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu acho que o motivo de odiar era Ryua foi porque as Rangers. Esses centais que eu estou vendo agora na imagem foram os únicos que não ganharam os Ranger Skates. Foram só os cestos e os vermelhos, né? Como se só eles importassem. E eles não, né? Mas vai fazer de Dom Brothers adiante. Acho que deve ter sido por isso que eu fiquei com raiva da Hera Ryua. Mas, pensando bem, ficar odiando eles não vai mudar as coisas. Eu acho que isso também não vai fazer com que eles também ganhem as Ranger Skates, embora eles merecessem, né? E eu acho que eu tenho que focar mais nos vídeos sobre a coletânea de Super Sentai. Eu acho que é isso, tá? Até o próximo vídeo.